Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse quadro que nós vamos chamar de Clear Você e Estratégia. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos e sócio do Grupo XP, e aqui na Clear não é diferente, a gente foca em muito conteúdo para vocês e esse vai ser um quadro onde a gente traz grandes nomes do mercado, especialistas em renda variável, para falar com vocês sobre temas que são extremamente importantes. Não só do ponto de vista educacional, mas também com exemplos práticos e, por que não, de repente, muita história de vida aí também para vocês. Fazendo companhia com o Quinzão, eu tenho aqui ao meu lado Pamela Semezato. Pam, tudo bem? Tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos a esse quadro novo e que tem muita coisa boa chegando para vocês, obviamente, né? Eu sou a Pam Semezato, sou analista de investimentos aqui da Clear. Faço uma sala ao vivo, onde a gente analisa índice, dólar, bit, ações, todos os dias aqui no YouTube. Então, se você não conhece, já se inscreve, já segue a gente, aciona o sininho para ficar sabendo tudo o que acontece por aqui. E eu tô ansiosa para começar. E é isso mesmo, Pazinha, para falar com vocês hoje sobre o que é IFR e por que ele é tão importante no trading. A gente traz um dos convidados mais especiais que a gente tem, com certeza, no nosso mercado brasileiro. Está sendo uma honra, né, fazer esse episódio, porque eu lá na minha fase inicial, né, aprendi muito com ele também. Apresento a vocês Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Stormer, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Que prazer recebê-lo aqui e desde já muito obrigado pelo carinho, por você abrir espaço para falar com a gente sobre mercado que a gente gosta bastante. Seja bem-vindo, Stormer. Eu agradeço muito o convite, Aliakim, agradeço muito o convite da Pam. Eu gosto demais do trabalho de vocês dois, eu gosto demais de falar sobre o mercado e a gente vai então passar algum tempinho aí explorando um dos indicadores que eu entendo ser talvez o mais relevante dentro da análise técnica clássica, que é o IFR. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Excelente. Então, para começar, eu vou fazer a primeira pergunta para você. O que é IFR e como ele é calculado, Stormer? Tá, vamos lá. Bom, o IFR, tá, pessoal, ele foi um indicador criado, na minha opinião, pelo último grande gênio da análise técnica, chamado Welles Wilder. Esse sujeito, na década entre 70 e 80, ele lançou um livro chamado New Concepts in Technical Analysis, que o nome é Novos Conceitos de Análise Técnica. Então imagina a análise técnica sem saber nada do que existia hoje e sem ter computadores. Esse sujeito escreve um livro e um dos capítulos do livro ele apresenta o IFR. No segundo capítulo do livro, ele apresenta um indicador novo, um tal de ADX, DI+, e DI-. E no terceiro capítulo do livro, ele apresenta um outro indicador, SAR parabólico. Ou seja, o sujeito, em 3 capítulos, redefiniu toda a história da análise técnica, porque são indicadores utilizados vastamente pelo mundo inteiro. E ele fez tudo isso na base, sem computador, sem nada, na base do cálculo manual. Então, o IFR ele é um indicador, índice de força relativa, que tem como objetivo avaliar a velocidade e a amplitude dos movimentos do mercado, procurando, então, estabelecer zonas em que o mercado vai estar extremamente direcional, ou zonas em que o mercado estará extremamente num ponto de plausível reversão. O Wilder, quando ele criou a ferramenta, ele tinha um objetivo. O mundo passou a utilizar esse objetivo de uma maneira diferente. Vamos colocar aqui na tela rapidamente que eu vou colocar a fórmula como ele é calculado. Tá? Então, o IFR, pessoal, ele vai ser produzido por um cálculo que é 100 menos 100 dividido por 1 mais o que chama-se de FR. Esse FR, basicamente que está aqui, é o ganho médio do período testado dividido pela perda média do período testado. Então eu vou tentar traduzir isso como se fosse uma criança de 10 anos de idade. O IFR vai ser composto por 100 menos 100, só que esse segundo 100 ele vai ser dividido por 1 mais o ganho médio dos últimos 14 períodos, dividido pela perda média dos últimos 14 períodos. Isso significa o que, mais ou menos? Se nós tivermos nos últimos 14 períodos uma grande quantidade de recuos,
e a nossa perda média for muito maior do que o nosso ganho médio, nós teremos um IFR cada vez mais sobrevendido ou cada vez mais baixo. Ele vai de um nível de 0 até um nível de 100. E quando ele chega em 100, ele estaria no ápice máximo de força possível de alta, porque nós teríamos literalmente uma média de ganho infinitamente maior que a perda média dos últimos N dias, dos últimos 14 dias, e isso empurraria o mercado para um topo absoluto. Ao mesmo tempo, a gente praticamente nunca vai observar, pelo menos não num período de 14 dias, que é o mais utilizado como indicador, o nosso FR estando em 100, ou mesmo o nosso FR estando em 0. É quase que impossível. Então, com isso, o Wilder tinha como objetivo o quê? Ele tinha como objetivo estabelecer um mercado em tendência. O FR foi originalmente desenhado para ser um indicador que mostraria se o mercado está em tendência ou não. Se o FR14 estivesse acima de 50, então, por exemplo, nessa fase que nós estamos vendo aqui, nós poderíamos dizer que o mercado estaria em tendência de alta. E no momento que a gente tivesse o IFR14, como ele estava aqui durante um monte de tempo, abaixo da zona de 50, nós poderíamos dizer que este período aqui é um período de recuo, um período de tendência de baixa do mercado como um todo. Então, originalmente falando, o FR foi criado com esse objetivo, identificar a tendência. Abaixo de 50 está em tendência de baixa, acima de 50 está em tendência de alta. Com o passar do tempo, as pessoas foram observando que ele se comportava muito bem como um oscilador. Um oscilador, pessoal, nada mais é do que um indicador que tem como objetivo tentar observar os extremos. Então, se vocês tentarem respirar o máximo possível de ar que vocês conseguirem colocar na caixa torácica de vocês, vocês terão um estado realmente em que vocês não vão mais conseguir botar ar depois de algum tempo. E isso se estabelece como o ponto máximo de expansão da caixa torácica de vocês. Isso seria o estado sobrecomprado. O mercado comprou mais do que deveria. Quando você começa a colocar seu ar para fora, o ar para fora, o ar para fora e o ar para fora, até que você coloca todo o ar possível para fora, você está sobrevendido. Você vendeu mais do que você conseguiria vender, você não tem mais condições de vender e você poderia então formar um possível fundo. Então, o FR é um oscilador, primeiro conceito. Como oscilador, ele vai ter um estado sobrecomprado, que é a zona em que o mercado estaria muito próximo de um topo plausível, como aqui, acima de 70. E ele vai ter uma região que é dita como estado sobrevendido, que é caixa torácica vazia de ar, em que o mercado precisa colocar um pouco de ar para dentro, significa comprar, que seria uma possibilidade de fundo. Então, abaixo de 30, geralmente começam a aparecer sinais de reversão para um fundo. Acima de 70, geralmente começam a aparecer sinais de exaustão da ponta de compra e possibilidade de algum tipo de recuo. Resumidamente falando, Aliakin, poderíamos traduzir o IFR dessa forma para as pessoas, eu acho. Ou seja, uma leitura bastante objetiva e, ao mesmo tempo, para quem consegue, de fato, trazer isso para o seu operacional, extremamente objetiva, né? Ainda mais com essa didática que o Stormer traz, né, Pam? Eu ia até falar isso. Eu acho que a gente pode pular a segunda pergunta, viu, produção? O menino já deu uma aula aqui pra gente inteira. Acabou o episódio 1, galera. Brincadeira. Não. A gente pode dissecar dentro do... Acho que tem coisas mais importantes que a gente pode estar falando. Por que ele é muito popular, pessoal? É isso. Tanto, ele é muito popular, tá? Ele é um indicador que muitas pessoas utilizam porque, primeiro, ele é bastante objetivo, como o Aliakin acabou de mencionar. Então, acho que a objetividade que ele traz para entender o gráfico, ela é muito grande. Melhor, a gente consegue testar isso estatisticamente. A gente consegue validar quantas vezes que isso funcionou no passado e quantas vezes que isso falhou no passado, para que a gente possa, dessa maneira, verificar se realmente a ferramenta ela é útil ou não. E o nível de acerto do FR realmente é gigantesco quando a gente utiliza ele, seja no intradiário, seja no diário, seja no semanal, em qualquer time frame. Então, acho que esses aspectos são fundamentais, muito importantes. Interessantíssimo.
E você acha que hoje ele é um dos indicadores, eu diria que mais populares, né, no mercado? Sim. Sim. Você acha que tem um motivo específico ou é pelo contexto todo do indicador ser tão completo, né, como você acabou de mostrar pra gente? Posso colocar uma pimentinha aqui nessa pergunta, Stormer, que eu acho que o público vai gostar? Deve olhar aqui. Será que Vai lá, essa claro. popularidade grande do IFR não vem por conta de muitas pessoas que gostam de operar contra a tendência e ficam Pensei caçando exaustão de movimento, aquela tentativa de muitas vezes cravar o fundo e cravar o topo? Tá. Eu acho as duas perguntas muito pertinentes. Primeiro, por que ele é tão popular assim? Eu acho que uma das primeiras coisas que tornou ele popular é o fato de que ele tem um nível de acerto muito alto. Ou seja, ele tem uma eficiência muito alta. Quando aparece realmente um sinal como este daqui, ó, vejam que aqui a gente consegue ver o gráfico semanal de Bovespa. Observe o IFR 14 chegando aqui em 30 e ele literalmente marca o fundo. Ele marca o fundo do Bovespa. Então, quando a gente nota esse tipo de situação, olha como ele marca com precisão os fundos do mercado. Então, quando tu começa a estudar esse indicador, quanto mais tu estuda esse indicador, olha como ele marca com precisão o topo do mercado. O topo do mercado. O topo do mercado. E olha aqui novamente como ele marca mais uma vez o fundo do mercado. Então, eu acho que o que torna ele popular, aliás, é que realmente ele é muito preciso na indicação. Cara, aqui é um fundo. Aqui é um topo. Ele realmente tem um nível de acerto muito alto, ele tem uma eficácia muito alta, e quando a gente usa ele, nós conseguimos trazer para a nossa curva de capital algo que é extremamente interessante, um drawdown muito baixo. Porque tu está comprando perto de um suporte, tu está comprando perto de uma possível reversão. Então, quando tu perder, tu vai perder pouco. E quando tu acertar, como tu vai estar sobrevendido e o mercado vai ter que dar uma puxada boa, como essa daqui puxou, quando você acertar, você vai botar bastante dinheiro, e quando você errar, você vai levar um stop que vai ser de um candle. Então, quando tu perde um candle de stop, e quando tu ganha vários candles de alta. Esses aspectos todos, aliás, que é que eu acho que de fato fizeram com que o EFR se tornasse tão popular assim. A gente sabe que a maior parte das pessoas gosta de sistemas que têm níveis de acerto mais altos. Elas se sentem confortáveis com modelos que têm níveis de acerto de 70%, 75%, e elas não se sentem muito confortáveis com níveis de acerto baixos. Então, esse indicador, eu acho que ele foi, digamos assim, premiado com a popularidade pelo aspecto de que ele é muito fiel no sentido de apresentar bons sinais de reversão, seja de topo ou seja de fundo. E então, assim, e é bem verdade que as pessoas gostam de tentar comprar fundos, obviamente, muitas vezes em pontos até mesmo perigosos, mas olha que coisa mais linda quando tu coloca isso aqui num prazo mais longo, como literalmente tu tem um belíssimo fundo marcado aqui, nesses pontos, e o cara que usou isso dentro desse gráfico semanal conseguiu capturar movimentos muito amplos dentro de Bovespa. Muito, muito, muito amplos. Excelente. E aqui, Stormer, para quem está conhecendo pela primeira vez, né, o indicador, para aquele que está iniciando no mercado de renda variável, quais são os principais conceitos da ferramenta que um iniciante deve de fato saber? Onde o indicador está realmente sobrevendido, onde ele está realmente sobrecomprado, qual que é, do seu ponto de vista, o conceito mais importante que um iniciante deve levar do IFR? Tá. O conceito mais básico que as pessoas utilizam é abaixo de 30 ele estaria sobrevendido, acima de 70 ele estaria sobrecomprado. Entendo sobrevendido, vendeu mais do que deveria e faria um fundo. Entendo sobrecomprado, ele comprou mais do que deveria e faria um topo. Então, isso é um conceito descrito na literatura. Acima de 70, provável topo, abaixo de 30, provável fundo. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso, porque não é bem assim que funciona a coisa. Tá? Quando nós estamos dentro de uma poderosa tendência de alta, em que o mercado está muito forte, o que acaba acontecendo quando você tem um ativo muito forte? Ele não consegue recuar até o IFR chegar aqui na zona de 30. Ele recua
mas chega num ponto em que já entra a pressão de compra novamente, daí ele sai dessa tendência de recuo e volta a subir. Então, quando nós estamos dentro de uma poderosa tendência de alta, vejam que aqui a gente inicia essa alta e simplesmente nós nunca mais voltamos perto dos 30, que seria aqui embaixo, por muito e muito tempo. Né? Realmente demorou muito tempo para voltar até 30. Então, qual que é o conceito que a gente precisa ter em mente? O conceito é, durante tendências de alta poderosas, nós não podemos esperar que o mercado chegue até 30. Neste caso, ele vai chegar, na melhor das hipóteses, até 40. Então, a gente teria que subir o nosso nível de sobrevenda em 10 pontos para cima. E durante tendências de alta muito fortes, ele não vai parar em 70, ele iria até 80. Então, a gente sobe 10 pontos para cima. Durante uma tendência de baixa mais importante, o mercado não consegue subir até 70. Ele vai até 60 e já volta a cair. E ele vai cair muitas vezes até mesmo abaixo de 30, indo para 20. O que muitas vezes acontece dentro do intradia. Então, apesar de existirem esses dois números ali, aqui, o 70 e o 30, eu costumo, digamos assim, personalizar o nível para o ativo. Porque alguns ativos vão ter um determinado nível de FR como sobrecompra. Por exemplo, veja o Itaú no semanal. Se a gente olha o Itaú no semanal, a gente até pode verificar que o FR aqui não é 70, porque 70 está nesse nível aqui. Ó. A zona de sobrecompra dele está aqui, está em 80, 79, está em aqui 80, 79, 79. E a gente pode ver aqui que o nível de sobrevenda dele, aí sim, aí está em 30, aqui e aqui. Mas olha como ele é poderoso no sentido de que acima de 30 teve um outro nível que foi tocado mais vezes, que foi o nível de 40. Olha quantas vezes que a gente toca em 40 nesse período aqui. Muito mais vezes, por exemplo, a gente tocou aqui, ó, aqui, 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 a gente toca aqui, a gente toca aqui, a gente toca aqui, faz fundo, aqui faz fundo, aqui faz fundo, aqui faz fundo, aqui faz fundo. Então, qual que é o nível que eu usaria para YouTube no semanal? Eu usaria 30? Não, eu usaria 40. E qual que é o nível que eu usaria como resistência para YouTube? Eu usaria 70? Não. Eu usaria provavelmente aqui, bem aqui, ó, 74. E como é que tu chega nesses níveis personalizados por ativo, Stormer? Cara, é muito simples, Pan. Eu faço da seguinte maneira. Primeiro, eu começo com o gráfico mais limpo possível, afasto o máximo possível a base, pego a base mais longa possível, pego essa linha que vocês estão vendo aqui, que é uma linha horizontal, e marco o único topo que foi tocado aqui do FR, que foi aqui. Uma única vez em 20 anos, o FR no semanal do YouTube esteve em 87. Isso não me serve como um sinal. Porque eu vou operar só uma vez numa década, em 20 anos, não me serve. Então eu vou descendo um pouquinho mais para tentar tocar mais topos. Aqui eu já pego 2 topos. Aqui eu já pego 1, 2, 3, 4, 5 topos. Aqui eu já começo a pegar mais topos. Eu vou tentar pegar uma linha que consiga unir a maior quantidade possível de toques. Então veja que aqui em 76 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 toques. Este é o nível de sobrecompra para mim na YouTube no semanal. Para localizar o nível de sobrevenda, eu pego o ponto mais baixo observado, que está aqui. Veja que ele foi sentido 2 vezes. Vocês acham que eu posso usar 20 como meu nível de FR de sobrevenda? Não, porque só foi tocado 2 vezes em 20 anos. Então a quantidade de sinais dele foi muito baixa. Eu pego essa linha e vou subindo. Aqui eu já pego mais quantos toques? 4. Aqui eu já pego mais alguns. Aqui eu já pego mais alguns. E esta já é uma região bastante interessante, em torno de 35, para eu colocar meu nível de sobrevenda dentro da YouTube. E aí, óbvio, pessoal, o segundo ponto, o segundo conceito que o Alaki perguntou, quais são os principais conceitos? Primeiro, o nível é 70 e 30 para a maior parte dos ativos. A gente vai tentar, obviamente, estudar se naquele ativo 70 e 30 é o que melhor encaixa. Se não for o que melhor encaixar, a gente vai colocar a partir dessa forma os outros níveis mais adequados para aquele ativo. Cada período de tempo vai ter um nível mais adequado. Então, se tu vai operar no semanal, esses seriam os níveis. Se for operar no diário, vai ser um outro nível.
Se for operar no intradiário, também será um outro nível que você vai ter que estudar e verificar qual que é o mais adequado. Os 70 e o 30 são recomendações gerais. Recomendações gerais. E teve um extra. Você achou que você ia aprender só IFR? Você aprendeu a traçar suporte e resistência da maneira mais didática que eu já vi. Muito bom. E a gente pode adicionar aqui o seguinte, né? Como é relevante a questão de entender que o mercado é cíclico, e aí eu vou fazer uma analogia que cada ativo tem a sua personalidade, cada ativo tem a sua volatilidade histórica. Provavelmente, se a gente sair de Tube e colocar Vale, talvez a gente encontre ajustes diferentes. E muito se fala sobre otimizar o operacional, sobre otimizar a leitura. O que o Stormer fez aqui, ao vivo, nesse episódio, foi justamente mostrar para vocês como que é possível otimizar a leitura do indicador, né, de ativo para ativo, e posso falar com a principal informação de dados que a gente precisa, que é extrair as informações do próprio ativo. Perfeito. Cada ativo tem o seu DNA, tem a sua personalidade, então, sem sombra de dúvidas, é fantástico, muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, não acabou. Nós temos vários episódios pela frente, então cola aqui com a gente, fica aqui que tem muito conhecimento ainda. Mas a última pergunta desse primeiro episódio, eu acho que já dá para juntar tudo que ele falou aqui, já dá para fazer uma colinha, mas aquela resposta exata que a gente quer aprender com o mestre, né? Como que o IFR pode ajudar a identificar as melhores oportunidades do mercado para o Stormer, por exemplo? Ótimo. Então, essa talvez seja a pergunta principal que os amigos aqui podem estar focados, porque a gente sabe que o conhecimento ele só tem valor de fato se ele pode ser utilizado na prática. Tá? Então, como é que eu faço isso na prática? Eu coloco, por exemplo, um gráfico como o que vocês estão vendo aqui agora. Tá? Então, a gente está visualizando aqui o gráfico de Itaú. Tá? E dentro desse gráfico de Itaú, eu vou colocar aqui um gráfico diário, como vocês estão vendo. Eu dei uma afastada boa no gráfico anteriormente. A gente está vendo aqui vários toques na região aqui demonstrando a nossa zona de suporte, a nossa zona de resistência no indicador. E a nossa zona de suporte no indicador sendo localizada aqui, tá? Em torno de 31, certo? Uma vez feito isso, quando eu identifico que o meu ativo, vejam que nesse momento aqui, ó, bem aqui, o nosso ativo está se aproximando da região de suporte. Então veja que aqui o FR vem descendo na direção do 31. Ele ainda não tocou essa região, eu estou observando com atenção. Mais um movimento de recuo. Veja que agora ele faz mais um recuo e ele chega em 31. Nesse momento, eu não vou simplesmente entrar comprando aqui. Eu vou associar o indicador àquele sinal que eu chamo de sinal de fundo. O que é um fundo para mim, Stormer? Um fundo para mim, porque eu divido o mercado em dois tipos de perna, tá? Uma perna de alta e uma perna de baixa. Isso aqui resume o mercado. O mercado, ou ele está numa perna de alta, ou ele está numa perna de baixa. Se a gente está dentro de uma tendência de lado, topos e fundos de mesmo nível, as pernas de alta vão ter o mesmo tamanho das pernas de baixa. Se a gente está numa tendência de alta, as pernas de alta vão ser maiores, vão durar mais tempo do que as pernas de baixa. Perna de alta, mais longa e dura mais que a perna de baixa. E se a gente está numa tendência de baixa, nós vamos ter pernas de alta curtas e pernas de baixa bem longas. Certo? Mas quando é que a gente sabe que uma perna está terminando? Quando é que a gente sabe que o mercado fez um fundo? Quando o mercado faz um candle que tenha uma mínima, uma outra mínima mais baixa, e uma mínima mais alta. Então, basta que eu tenha uma mínima mais alta que o candle anterior, e isso constrói para mim um fundo. Isto é o meu sinal de fundo. Eu vou esperar que rompa a máxima desse candle número 3, e isto aqui vai me confirmar o sinal de compra com o meu stop aqui embaixo. Então, o que eu vou querer operar? Eu vou querer operar um FR sobrevendido, que nele está aqui, aproximando-se da zona de suporte, e vejam aqui o que acaba acontecendo. Então veja o que a gente faz: mínima, mínima mais baixa, 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 estamos sobrevendidos e esse candle aqui
já ter a sua mínima mais alta que o candle número 103. A partir desse momento em que eu estou sobrevendido e que eu fiz 1, 2, 3 de compra, aliás, que eu já coloco aqui, ó, uma entrada aqui, ó. Já boto uma ordem start de compra ali. Se eu comprar aqui, meu stop vai estar aqui embaixo. E meu alvo vai estar aqui em cima, no último topo anterior. Então veja que eu fico com uma relação risco-benefício que ela é fantástica, ela é muito boa, ela é tranquila de ser trabalhada. Eu vou olhar o próximo candle, pum, quimba, deu minha compra. Agora estou comprado, eu vou deixar o trade andar. Normalmente o que eu faço, minha conduta pessoal é, eu pego a amplitude do meu risco, que é essa amplitude aqui para cima, e eu vou realizar metade da minha posição em 150 do meu risco para cima. Esse é meu ponto de realização. Eliminou o risco, né? Eliminar o risco. E depois o resto eu vou botar meu alvo bem lá em cima, sem nenhuma pressa, deixar que o FR chegue lá nas nuvens e faça algum sinal de saída. Veja que o mercado não aciona, bate meu stop e me tira do trade. Perdi aqui. Eu quero mostrar isso para vocês. Não existe nenhum indicador infalível. Ao mesmo tempo que ele faz esse stop aqui, por uma nesga o cara é estopado, o mercado faz um novo 1, 2, 3, e aqui eu tenho uma nova entrada. Essa entrada vai acontecer quando romper esse ponto, e o mercado faz este movimento, ainda não, faz um novo 1, 2, 3, e aqui aciona a compra, e agora ele vai para o alvo. Isto que eu queria mostrar, não existe indicador infalível. Não existe. Tá? Nós vamos ter um indicador que vai ter em torno de 70% de acerto. Este aqui é um dos 30% das vezes em que houve uma falha. Só que aqui eu estou perdendo a amplitude de um candle. E quando eu ganho este trade aqui, eu ganhei vários candles de alta. Então eu estou me arriscando a perder um candle para ganhar vários candles. Se eu tiver um nível de acerto de 60% com essa estratégia, com essa relação, eu já faço muito dinheiro. Como a gente sabe aqui, a estatística fica em torno de 70%. Existe uma forma de não levar esse stop, Stormer? Até existe. Tá? Existe um conceito feito pelo Joe Ross, um trader americano, em que ele pega a amplitude do candle que você executou a compra e ao invés de colocar o stop 1 centavo abaixo dessa mínima, ele coloca um envelope de defesa. Esse envelope costuma ser 14% da amplitude do candle. Então veja que aqui tem menos 14, estão vendo? Então o Joe Ross teria colocado o stop dele não abaixo dessa mínima, mas abaixo de 14% da amplitude do candle em si. E aí o stop dele não teria sido acionado e ele não teria tido esse loss. Então ele bota uma pequena gordurinha abaixo do nível em que você colocaria no momento de stop para evitar aquela violinada, evitar aquele movimento desagradável. Quando você associa isso a um estado sobrevendido do FR, os resultados ficam fantásticos. Porque seu stop ainda continua sendo curto, seu alvo continua sendo muito longo. Nós estamos falando aqui do cara levar um stop eventualmente com uma perda de 1,78%, mas o alvo dele está aqui em quase 6% para cima. Uma relação risco-benefício lindíssima de ser feita. Essa é uma das formas como o FR pode ajudar a identificar uma belíssima oportunidade dentro do mercado. Olha aqui. Sensacional, Stormer. Pã, que aula. Posso falar? E aqui ainda vem um bônus, né? Que é essa questão do posicionamento do stop. É muito tradicional que a gente, na análise técnica clássica, marque o ponto referência, o último candle ou o candle gatilho, e coloque o stop 1, 2, 5 centavos abaixo disso. Mas esse conceito aqui, com certeza, pode enriquecer muito o seu gerenciamento de risco. Especialmente ativos com mais volatilidade, que tem momentos de mercado com mais volatilidade, com mais ruído, que acabam também proporcionando mais riscos de rompimentos falsos. Isso pode aí também ser aí o seu bônus desse módulo 1. E, Pazinha, vamos para o módulo 2, cheio de expectativas, não é mesmo? Tá maluco. Eu esperava muito menos. Muito deixa bom, sabe? Deixa eu só colocar mais esses dois exemplos, só para fixar bem na cabeça dos amigos, só para eles poderem perceber bem aqui que eu acho que vai ficar legal. Perfeito. Observe aqui de novo o gráfico, olha que bacana. A gente novamente tem aqui o FR, no caso, bastante sobrevendido. Vejam, mínima mais baixa, mínima mais baixa, e aqui forma aquele conceito de fundo que eu falei para vocês, e a ruptura rolando aqui, a entrada, o stop abaixo dessa mínima com o filtrozinho do Joe Ross, e o alvo aqui em cima. Aqui nós estamos usando o FR 14,
nos 120 minutos. E olha que lindo trade executado. Nossa. Um trade muito bonito. Ao mesmo tempo, a gente percebe que aqui, ó, vejam que neste ponto você está com o seu FR14 no nível mais alto de todo o movimento prévio dos últimos 2 meses inteiros. Em nenhum momento a gente teve o FR nesse nível. Notem que a gente está exatamente em cima deste topo anterior. Esse é um erro que eu não quero que os amigos cometam, querer comprar esse candle. Porque quando o cara olha esse candle, ele se empolga, ele fala, agora que eu vou ficar rico, agora. Não, agora é que o cara tá vendo um topo de mercado. Tem um monte de gente que tenta comprar isso daqui, tá? Então eu não quero que vocês sejam o animalzinho que comprou aqui na máxima desse candle. Com esse FR aqui, nessa região de topo, formando aqui máxima mais alta, máxima mais baixa. Isso aqui é um sinal de topo. O cara aqui teria que estar pensando em fazer uma venda quando perdesse essa mínima, com stop bem curto e com um alvo aqui embaixo no mínimo. Ó. Olha o que o mercado faz. Ó. Acabou de marcar o topo, o mercado vem e vem recuando. E o cara que operou vendido aqui se deu muito bem. Então, isto aqui, galera, é um indicador muito forte de topo iminente. E isto aqui é um indicador muito forte de fundo iminente. Olha o último trade. Olha o último trade que observou. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Essa sobrevenda, esse 1, 2, 3, essa compra aqui, stop aqui embaixo, alvo aqui em cima. É impossível não se apaixonar por esse indicador quando tu vai estudando ele. É um troço assim, cara, se eu pudesse, eu dava um beijo no Larry Wilder. Cara, que cara genial, cara. Que cara genial. Sensacional, muito bom. E aqui fica como lição de casa para vocês que estão assistindo esse episódio, né? Procurem exemplos gráficos, procurem não só observar os pontos realmente onde o mercado mudou de comportamento com o auxílio do IFR, mas como que você transforma aquilo em oportunidade. Como que você pode melhorar o seu operacional. Não necessariamente você vai, em um primeiro momento, conseguir comprar um fundo que é tão contraintuitivo. O IFR está falando, olha, casse por compras ou casse por vendas, mas de repente por uma questão de perfil, você ainda não está preparado para executar aquilo. Mas pelo menos para otimizar o seu operacional, eventualmente você chegou ali posicionado, e aí você não vai fazer nada, vai devolver toda a operação, vai deixar o stop distante, enfim. Acho que aqui tem muito para você levar como dever de casa em como aprender de fato com isso aqui, como otimizar o seu operacional e como transformar isso na última linha em resultado positivo, não é mesmo, Pazinha? Pô, eu vou contar uma coisa para vocês. Na minha tela escondida eu uso o IFR, mas eu descobri agora que eu uso metade do que esse indicador faz. E a gente só acabou a primeira, galera, o primeiro episódio. Tem mais um monte. Intensivão de IFR com Stoiber. Dá para perder? Não, de jeito nenhum. E no próximo episódio nós vamos falar mais sobre como identificar as zonas de sobrecompra e de sobrevenda, trazendo mais exemplos. Eu acho que aqui é legal a gente ter não só o conceito, mas a gente passar por outros ativos, né? A gente falou bastante sobre YouTube aqui e com certeza o Stormer vai trazer mais exemplos nesse segundo episódio com vocês.